Kids! Olá, tudo bem, crianças? Tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que estejam todos muito bem. Vamos começar a nossa aula com uma oração? Então vamos lá. Sinal de respeito, junte as mãos, abaixe a cabeça, feche os olhinhos e vamos orar todos juntos, tá bom? Querido bondoso Deus amado Pai, colocamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Coloca a vida de cada criança, a vida do pai, da mãe, cada família, Pai, cada integrante da família, Pai, para que o Senhor cuide, para que eles estejam sustentados pelas Tuas mãos, para que o coração deles esteja totalmente voltado a Ti, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo, Pai, da Tua proteção, do Teu amor, do Teu cuidado, Pai. Precisamos, Pai, nesse momento de chuva, Senhor, para reabastecer os rios, para parar, Senhor, com esse racionamento de água, que hoje pode começar, Senhor, racionamento de energia, Senhor, porque estamos num momento crítico, um momento de muita seca, Pai. Oro, Senhor, pela vida dos animais, pelas florestas, pela preservação, Senhor, do nosso meio ambiente, Pai. Oro para que o Senhor continue no controle de tudo, que o Senhor continue sendo, Pai, o Deus que nos ama, que nos cuida e que provê tudo aquilo que precisamos, Pai. É o que te pedimos e agradecemos. Fica conosco uma vez mais, ajude-nos, Deus, em cada passo, que possamos dar passos firmes, Pai, com os pés na rocha que é Jesus. Ajude-nos, guia-nos, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Pessoal, agora a gente vai ouvir 2 louvores, tá? Nós vamos ouvir esses louvores. Por quê? Porque nós vamos descobrir qual que é o tema dessa semana. É um tema muito importante. Vamos lá? Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Menina, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Menina, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Menino, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus! Menino, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus! Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Papai, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus! Mamãe, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus! Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Vovô, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus! Vovó, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus! Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Pastor, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus! Aleluia! Pastor, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus! Glória a Deus! Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim
Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sabe os louvores? Eu acredito que pelo menos um vocês já conheciam, né? Então, o que é reverência? Reverência é nós respeitarmos, cuidarmos, é nós termos, como que eu vou dizer? Reverência, temor, sabe? A gente saber que não existe uma pessoa mais importante do que o próprio Deus e que a presença dele está em todos os lugares. Como vocês ouviram no louvor, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta. Por quê? Porque nós sabemos que a presença de Deus é real. A palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali ele estará, né? Então, se ele está no meio de nós, no momento que nós estamos orando, no momento que nós estamos na igreja, como nós devemos nos comportar? Ele está em nós, né? Primeiramente, quando nós recebemos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Está lá em João 14, né? Que ele mandaria o Consolador para que estivesse conosco todos os momentos. Então, se o Espírito Santo está em nós, se é Deus em nós, somos a morada do Senhor, começa ali a nossa reverência. No nosso jeito de falar, no nosso jeito de tratar as pessoas, no nosso jeito de nos comportarmos nos ambientes, né? Porque quando nós confessamos Jesus e dissemos que nós somos evangélicos, nós seguimos a Deus, nós viramos uma vitrine. Tem uma mensagem que diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, se nós somos a Bíblia que o mundo lê, como que nós estamos nos comportando? Será que nós estamos dando bom testemunho ou estamos dando mau testemunho? E em todos os ambientes é assim. Na escola, na igreja, na nossa casa, tá? Então, muitas vezes nós ganhamos as pessoas para Jesus através do nosso comportamento, através de como nós convivemos e nos comportamos. Reverência tem a ver com comportamento e tem a ver também com você ter consciência da presença de Deus e que Deus, ele merece o nosso louvor, nossa adoração e o nosso respeito em todo momento, tá bom? Então, nós vamos para algumas leituras bíblicas para a gente conseguir entender o que é a reverência, tá? Lá em Eclesiastes 12:13 está escrito o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma o mais importante teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Já em Eclesiastes 5:1 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir, prestar o nosso culto. Às vezes a gente fala assim: eu vou lá na igreja assistir um culto. Um culto não é uma apresentação.
O culto, o momento lá na igreja, não é o nosso entretenimento. É o momento que nós vamos lá prestar um culto racional a Deus. Quem faz o culto não é o pastor, não é o presbítero, eles estão na direção do culto. Mas quem faz o culto, quem presta culto, somos nós que vamos na igreja. Então, quando nós estamos na igreja, tem que ficar o tempo todo andando para lá e para cá? O tempo todo conversando, pedindo água para papai e para mamãe, indo ao banheiro, bebendo água? Não! Nós vamos lá para prestar culto a Deus. É o momento que nós estamos com a mente ligada com o Senhor. E quando nós estamos com a mente ligada com o Senhor, pensando, nós estamos meditando na palavra, orando, adorando, louvando ao Senhor, é quando nós temos uma ligação com o céu, é quando o céu se abre e a presença de Deus desce, nós sentimos a presença, né? Às vezes vocês vão lá na igreja e tem uma pessoa chorando ou orando em línguas estranhas e vocês pensam, meu Deus, por que você está fazendo? Ou a pessoa está dançando, está girando, né? Então, é a pessoa que está sentindo a presença de Deus. O que você faz quando você sente a presença de Deus? Você já parou para pensar? Às vezes você sente a presença de Deus, talvez você caia num sono, ou você sente a presença de Deus e você tem vontade de sorrir, tem vontade de chorar, né? Cada pessoa é diferente. Por que Deus? Porque Deus, ele é um Deus individual, ele tem um relacionamento único e pessoal com cada pessoa. Então, para cada pessoa, ele se manifesta de uma forma. Muito legal isso, né? Então, aos poucos, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Eu não nasci em berço evangélico, então eu aprendi aos poucos, assim, fui entender aos poucos como que funcionava nesse momento que as pessoas sentem a presença de Deus, quando Deus manifesta o seu poder no lugar da adoração. É muito gostoso, sabia? É uma coisa que a gente não consegue controlar. Uma coisa, né, é um impulso natural, né? Nós temos a necessidade de sentir a presença de Deus, nós temos a necessidade de preencher esse vazio dentro de nós, e só a presença de Deus consegue preencher. Então, quando isso acontece, o nosso corpo ele não consegue reagir da forma como a gente queria, talvez, se controlar, dominar os nossos sentimentos, as nossas ações. Nesse momento, a gente não controla nada. Quem nos controla é o Senhor. E é muito gostoso. Espero que vocês tenham a oportunidade de sentir a presença de Deus muito em breve. Amém? Lá em Mateus 21:13 disse assim, ó. Lá em Mateus 21:13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então, nós nos reunimos no templo, na igreja, para prestar culto. Mas nós somos casa de Deus também, né? Falou que se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Existe o templo que a gente congrega como igreja, mas nós somos o templo do Espírito Santo. E nós não somos igreja sozinhos, tá, gente? Igreja é um ajuntamento de pessoas. Eu não posso dizer eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Eu sou filho de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu só sou igreja quando nós estamos em agrupamento, em conjunto de pessoas. Assim como uma mão não é um corpo, um dedo não é o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é feito por vários membros, a gente se chama de membros, né? Então, é referente a isso, porque nós somos o corpo, Jesus é o cabeça da igreja, né? Então, nós somos um ajuntamento de pessoas que formam um corpo. E esse ajuntamento de pessoas chama-se igreja. E é na igreja que nós vamos conversar sobre a reverência. A reverência é o nosso comportamento, como nós prestamos culto, né? Em temor e tremor ao Senhor. Amém? Agora eu vou ler lá no Salmo 111, quem quiser pode pegar a sua Bíblia, que sua versão pode estar diferente da minha. Talvez a versão da tua Bíblia seja mais fácil de entendimento. Então pega lá a Bíblia de vocês no Salmo 111 e nós vamos fazer a leitura. Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso, é compassivo. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou uma aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre.
Então, mais uma vez, a menção sobre a congregação, né? Sobre a aliança de Deus conosco. Essa aliança, ela está atrelada a um princípio, que é o princípio da obediência aos seus mandamentos. Então, a vida com Deus é algo muito complexo, né? E nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, congregar, ter um pastor para nos orientar, ter um líder, alguém que nos lidera, que nos orienta, uma pessoa que tem já uma caminhada com Deus, que já conhece um pouquinho mais do que a gente, para nos ajudar a caminhar, a trilhar esse caminho, na verdade? A seguir, a perseguir os caminhos do Senhor. Então, que nós possamos sempre lembrar disso. Agora, o Prof vai contar uma história que fala um pouco sobre a reverência e da importância de nós prestarmos atenção e prestarmos um culto racional a Deus, tá bom? Então, presta atenção nessa história. Essa é a história de Renatinho. Renatinho ia todos os domingos na escolinha dominical. Participava de todos os cultos, mas ele só estava de corpo presente. A mente de Renatinho, ó, longe. Ele não prestava atenção no culto. Ele nunca sabia que louvor tinha sido louvado. Nem sabia que palavra que tinha sido falado. E quando tinha escolinha bíblica, ele nem sabia de que historinha que a professora tinha falado. Por quê? Porque Renatinho não prestava atenção. Ele estava de corpo presente, mas a mente dele estava longe. E muitas vezes o comportamento dele refletia a falta de atenção que ele tinha. Ele andava por todos os lados. Bebia água o tempo todo, ia no banheiro, conversava com a mãe dele, perguntava para um amigo, puxava assunto com o colega o tempo todo, não prestava atenção. Um certo dia, no culto da manhã, o pastor deu um desafio para as crianças. O pastor disse assim: eu quero que vocês tragam para mim algo curioso, um objeto diferente, um objeto inusitado, muitas curiosidades eu quero ver. E no culto da tarde, quem trouxer o objeto mais legal, quem trouxer o objeto mais curioso, eu vou dar um presente, uma surpresa. As crianças ficaram todas eufóricas. Legal, já sei o que eu vou trazer para o pastor, eu vou ganhar esse presente, hein? E as crianças ficaram conversando entre si. O Renatinho percebeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Ele percebeu que as crianças estavam conversando sobre algum assunto. Mas, para variar, ele não prestou atenção. Por não prestar atenção, ele não escutou o que o pastor tinha falado, não sabia do que se tratava. E ele foi para uma coleguinha e perguntou: colega, do que vocês estão falando? Ah, Renatinho, você não prestou atenção no culto? Não vou te falar, você tem que prestar atenção. E todo mundo foi pra sua casa, correndo. Eu vou trazer o objeto mais legal. E conversou com o papai, e conversou com a mamãe, né? E daí pedia ideias pros irmãos mais velhos. O que você tem? O que eu posso levar? Me empresta tal coisa, vai no vizinho, vai na casa do vô, vai na casa da avó. E o Renatinho sabia do que estava acontecendo. Mas ele estava curioso para saber do que se tratava. Então, no culto da tarde, ele foi. E ficou prestando atenção em tudo. E teve uma amiga que trouxe uma Bíblia muito antiga, velha, grande, com letras garrafais, assim. E o pastor achou aquele objeto muito legal. E teve um amigo que trouxe a coleção de selos do seu avô. Uma coleção de selos muito legal. E outro amigo trouxe um objeto muito antigo, uma lamparina, uma coisa que colocava assim, fogo e fazia luz. E o outro amigo trouxe um ferro antigo que era movido a carvão. E assim foi. Teve tantos objetos legais que na hora de escolher, o pastor não conseguia escolher. Ele falou assim: olha, gente, eu não vou dar esse prêmio pra ninguém, porque vocês foram tão criativos e vocês foram tão empolgados, vocês se dedicaram tanto que eu vou dar prêmio pra todo mundo. Aí todas as crianças ficaram muito felizes. Eba! E Renatinho prestou atenção em todas as histórias. Renatinho prestou atenção em tudo que estava acontecendo, porque ele queria saber o que estava acontecendo. Aí o pastor disse assim, todos que participaram da atividade, que trouxeram um objeto, podem ir na minha casa hoje à noite, que eu vou fazer um jantar especial para todo mundo. Um cachorro quente com refrigerante. E todo mundo ficou muito feliz. Menos Renatinho, sabe por quê? Porque Renatinho sabia que ele não tinha levado objeto nenhum, porque ele não tinha prestado atenção na aula, não tinha prestado atenção na pregação e nem na palavra do pastor no dia que ele foi no culto lá de manhã. E ele não podia participar. Na hora da atividade que o pastor ia dar presente para todo mundo, o pastor foi na casa do Renatinho e perguntou: Renatinho, por que você não foi na minha casa para comer do lanche que eu vou fazer?
Ele já sabia que o Renatinho não tinha prestado atenção e que o Renatinho não tinha levado objeto nenhum. Mas mesmo assim, ele deu a oportunidade do Renatinho se explicar. E o Renatinho disse assim: sabe o que é, pastor? É que eu não prestei atenção no culto. E eu não levei o objeto e eu não vou poder participar, porque a regra é que quem levou o objeto podia participar. E o Renatinho ficou todo constrangido, ele quase chorou. Mas daí o pastor conversou com ele, viu, Renatinho, como é importante nós termos reverência na casa do Senhor, de nós prestarmos culto racional ao Senhor, não ficar lá só de corpo presente, com a mente em outro lugar, de nós participarmos de um culto, de nós darmos, prestarmos culto, louvarmos, adorarmos, agradecermos o nome do Senhor. E o Renatinho compreendeu. E o pastor viu que o arrependimento dele era verdadeiro. Então o pastor disse o seguinte: Renatinho, vamos comigo lá na minha casa junto com todas as crianças para comermos desse lanche delicioso. E a partir de agora você vai fazer tudo aquilo que o Senhor espera de você, né? Que você preste um culto racional e que você se comporte na igreja, se comporte em todos os ambientes, que você tenha consciência da presença de Deus, onde quer que você esteja. E o Renatinho compreendeu, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, pediu perdão pro pastor, e a partir daquele dia ele foi um menino muito mais dedicado e ele sempre prestava um culto racional ao Senhor. Na escolinha ele sempre estava ligado em todas as perguntas, em todos os assuntos, prestava atenção na história, louvava, dançava, brincava, tudo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A partir daquele dia, o Renatinho percebeu que a atitude dele precisava mudar. Por quê? Porque ele tinha um Deus que amava ele e que cuidava dele. Então ele precisava devolver para Deus esse louvor, devolver para Deus em forma de adoração, devolver para Deus em forma de culto, porque Deus é muito bom e ele é digno de todo louvor. Gostaram da história? Às vezes nós somos um pouco renatinhos, né? Até os adultos às vezes estão lá e mexem no celular e conversa e tá lá com a cabeça em outro mundo, não tá prestando atenção. E as crianças às vezes também não conseguem prestar atenção porque as palavras no culto são muito difíceis, não entendem os termos utilizados pelos pregadores. Mas desde pequenininho nós devemos entender que quando nós estamos na casa do Senhor, nós devemos prestar culto racional e sermos crianças comportadas e que cumprem aquilo que o Senhor nos pede, nos chama a sermos, né? Crianças que louvam, adoram e glorificam o nome de Deus. Todos nós possamos ser assim, amém? Pessoal, hoje não vai ter brincadeira, tá? Só vai ter atividade. A atividade era uma atividade pequenininha. A prof não fez ela em folha inteira, tá? Ela tá pregada assim, ó. Vocês já pintaram essa página, que é a página onde está Jesus e as crianças. Então, provavelmente vocês guardaram. A prof vai ler com vocês o que está escrito em cada atividade de reverência e vocês vão pintar para vocês memorizarem como nós devemos nos comportar. O que é certo e o que é errado. E nós vamos fazer só o que é certo, amém? Olha lá, crianças conversando durante o culto. É certo ou é errado? É errado, né? Então, nós vamos pintar aqui, ó. A frase em vermelho e vamos fazer um desenho pintado bem bonito, tá? Crianças louvando ao Senhor com alegria. É certo ou é errado? É reverência ou é falta de reverência? É reverência, né? Então, nós vamos pintar o texto de verde, porque é sinal verde, tudo certo. E vamos fazer uma pintura bem bonita ali daquele coral. Trazer brinquedos para a igreja. É certo ou é errado? É errado, não devemos levar brinquedos para a igreja. Igreja é lugar de prestar culto. Brinquedo a gente brinca em casa, brinca na escola, brinca na casa do amigo, brinca na rua. Na casa do Senhor é um lugar de adoração, de louvor. Amém? Então, nós vamos pintar o texto de vermelho, onde está escrito trazer brinquedos para a igreja. Ó, tem as criancinhas aqui brincando. O texto a gente vai pintar de vermelho. Ó. E o desenho nós vamos pintar bem bonito. E o último, devemos trazer a Bíblia para a igreja para usarmos durante a palavra. Sim ou não? Sim, devemos sim sempre levar a nossa Bíblia. Nossa Bíblia é o nosso guia, o nosso mapa do tesouro. Então, nós devemos sempre levar a nossa Bíblia. Então, aqui vocês vão pintar o texto de verde e o desenho, fazer um colorido bem bonito. Essa é a atividade de hoje. Muito bem. Agora nós vamos fazer a nossa oração final e eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas, tá? A prof tá gostando muito de fazer a aula online, mas a prof prefere ter vocês pertinho.
Ainda estamos, né, analisando da possibilidade de voltarmos com os cultos presenciais. Voltar com as aulinhas presenciais. Se for possível, em breve estaremos juntos. Se não for possível, que seja feita sempre à vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o caminho certo, nos ensinado aquilo que o Senhor espera de nós. Ajude-nos, Deus, a viver, Senhor, em reverência a Ti, lembrando que o Senhor está presente conosco, está em nós e que o Senhor está nos guiando e sempre fazendo o que é melhor para nós. Nós possamos confiar a nossa vida inteiramente a Ti, prestar um culto agradável a Ti, prestar, Senhor, reverência, que temos um coração grato todos os dias. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo dia de hoje e que o Senhor possa nos proporcionar um dia amanhã maravilhoso na Sua presença. Obrigada, Deus, pela vida dos nossos pais, das nossas mães. Obrigada, Senhor, pela vida das crianças. Obrigada pela vida dos nossos pastores. Abençoa eles, guia e sustenta eles cada dia, Pai. Nós te amamos pelo que és. Abençoe cada um que está assistindo essa aula. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém! Muito bem. Pessoal, a única coisa que a prof esqueceu de enfatizar foi o nosso versículo de hoje. O versículo que devemos decorar hoje, tá? Então, vou falar isso antes de encerrar a aula. Está em Eclesiastes 5:1. Eclesiastes 5:1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Não sabem que fazem mal. Lá em Eclesiastes 5:1. Guarda o pé quando entrares na casa do Senhor. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem. Amém? Então, até a próxima aula. Beijos. Tchau! Adoche Kids!